A paz do Senhor Jesus para todos os internautas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, para aqueles que têm ou não têm religião. Que a paz esteja convosco, que Jesus os abençoe cada dia mais e vos enriqueça de todas as bênçãos espirituais. Quero agradecer de antemão a todos que assistiram o meu vídeo anterior, que falava sobre a idolatria, que isso não é uma coisa que agrada a Deus. E eu tinha mencionado na ocasião que eu estava trazendo aquela palavra sobre a idolatria, que eu iria trazer uma palavra sobre o amor ao próximo, que é o que está faltando em muitas igrejas hoje em dia. As pessoas hoje em dia só visam lucros financeiros. O evangelho que está sendo pregado é esse. Mas o Senhor nos usa para podermos estar trazendo uma palavra que é totalmente de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de João, no seu capítulo 13, no versículo 35. Existem vários versículos, a Bíblia é repleta de ensinamentos, palavras que Jesus trouxe, de como devemos proceder com o nosso próximo, né? E se eu fosse aqui falar de todas as palavras, eu estaria exaustivamente falando sobre o amor, que todos sabem que deve ser seguido. O verdadeiro discípulo de Jesus deve amar verdadeiramente. João 13, versículo 35. E diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus, ele estava falando aqui com os discípulos, né, sobre o amor. Se nós tivermos amor uns com os outros, vamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Muitos pensam que são discípulos de Jesus, mas na verdade não são discípulos de Jesus. Há muitos que se dizem discípulos de Jesus, mas discípulos de Jesus falsos. Não são discípulos de Jesus verdadeiro. Eu tenho que ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E como as pessoas aí fora saberão que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Se eu estiver frequentando a igreja constantemente, não faltar um culto? Não. Se eu estiver dando meu tudo, como algumas igrejas fazem, me sacrificando, quando Jesus, ele já se sacrificou por nós naquela cruz, eu pego meu salário e dou tudo na igreja, assim eu estou mostrando a minha fé e o meu amor? Não. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vê uma pessoa caída, levanta a pessoa, dá um prato de comida, dá água, se preocupa com o próximo, não passa por ele, deixa ele ali caído, mas sim levanta ele. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus, ele disse, né, aquele que quiser vir a mim, toma sua cruz e siga-me. Negue o mundo inteiro, toma sua cruz e siga-me. Então, o que é tomar a cruz de Jesus? É fazer aquilo que Jesus fazia na época dele aqui nessa terra. Então, quando ele foi aos céus, antes dele ir aos céus, ele falou com seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, meus irmãos, os discípulos começaram a fazer aquilo que Jesus estava determinando. Assim que Jesus foi recebido no céu, que eles viram Jesus ser recebido no céu, eles começaram a pregar as boas novas. Então aqueles discípulos morreram, mas passaram aquele ensinamento de Jesus. E outras pessoas foram morrendo, gerações passando aquele ensinamento sendo passado. E o evangelho ficou um tempo oculto.
Ele ficou assim, pouco falado. Passando as gerações, ele era uma coisa assim, muito que escondida. Então quando o Evangelho começou a se propagar mais, a gente começou a conhecer mais, ele está aí de uma forma totalmente errada. De uma forma contrária aos ensinamentos bíblicos. Porque até mesmo se uma igreja arrecadasse estivesse sempre arrecadando ofertas, dízimos e outros desafios que eles fazem, mesmo estando errado, o certo era pegar isso e investir em pessoas. Pessoas que estão necessitadas, que precisam de uma ajuda, desviar para isso. Não para o templo em si. Não para embelezar o templo, colocar o templo lindo, maravilhoso, não. Não é isso que eu deveria fazer. O certo era pegar esse recurso e investir nos pobres, nas pessoas que estão necessitadas. Bom, mas existe também o charlatão esperto, então de repente ele não está precisando e a igreja vai ali, mas aí isso é um assunto, um item que nós que somos discípulos de Jesus, que estamos tentando fazer aquilo que agrada ao Senhor, nós temos que pedir a Ele discernimento, porque Ele vai dar, que Ele abra os nossos entendimentos para que possamos discernir as coisas e ver quem é que está. É difícil, mas o Senhor esclarece. Ele não deixa o povo enganado. Então as igrejas hoje em dia, elas têm focado muito em bens, né? O seu próprio bel prazer, o seu bem-estar. Entendeu? E temos que ser diferentes, temos que mostrar a diferença. Nós que fomos resgatados das trevas para a luz, né? E temos o genuíno evangelho conosco, aprendemos da maneira certa, nós temos que tentar mudar o quadro que hoje se apresenta nesse mundão de muitas igrejas que estão apostatando da fé, estão se desviando da fé por causa do dinheiro. Por isso que Jesus disse, né, que a raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é isso que ocorre. A pessoa não pode estar focada só no dinheiro, porque ela se corrompe. Ela não pode, ela tem que dosar, maneirar o que ela está fazendo. Então não é isso que tem acontecido, né, gente? Então, nós temos que praticar o amor. Por isso que Jesus falou aqui, ó, que a gente conheceria Ele através do amor, né? Então que venhamos a amar cada vez mais o nosso próximo e se entregar a Ele. Tá? Se entregar e fazer aquilo que agrada a Ele, porque assim nós estaremos fazendo o que Jesus determinou na sua palavra, que é o amor. O amor genuíno, o amor que não olha para os seus próprios interesses, mas sim o interesse do outro, que ajuda o próximo, que está sempre junto dele, está sempre procurando saber o que ele precisa. Esse é o verdadeiro amor. E esse é o amor que tem que estar enraizado em nosso coração. Nós que se dizemos ser discípulos de Jesus, porque Jesus era assim. Então nós também, se a gente fala que crê em Jesus, que somos discípulos de Jesus, nós também temos que seguir essas pisadas. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ama verdadeiramente. É aquele que demonstra o seu amor, não só em palavras, mas em ações. Não devemos só ficar falando, devemos agir. Muitas das vezes eu trouxe uma palavra, né, até na igreja sobre o amor. O amor ao próximo, levantar aquele que está caído. E eu era provado. No dia seguinte devo me provar. E pode ser que depois de eu gravar esse vídeo, eu seja provado. Esse domingo, quando estou trazendo essa palavra,
Hoje que é dia 27, né? Amanhã eu posso estar sendo provado. Eu não sei. Deus pode me provar amanhã. Porque aquele que traz a palavra é o primeiro a ser provado. Porque Deus prova que eu já tive essa experiência de Deus me provar. E eu não fui reprovado no teste. Então a palavra de hoje é para você, cristão. É para todos, mas principalmente para você, cristão, que está me ouvindo agora. E é uma pessoa que realmente é dedicado. Você está firme dentro da igreja, está sempre indo, de domingo a domingo indo, terça, quinta indo, está sempre ali firme com o Senhor. Mas será que você está com o Senhor em tudo? Até mesmo no que tange ao amor ao próximo, você está amando mesmo e você está praticando aquele amor? Não estou julgando, apenas estou dizendo para você pensar direitinho e refletir se realmente você está seguindo as pisadas de Cristo. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa que é certa. Se nós não estivermos praticando esse amor, não adianta. Não seremos salvos. Porque Jesus, ele deixou esse mandamento. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, se você diz que ama o próximo, você, além de você estar expressando esse amor ao próximo, você vai procurar ajudar ele. Jesus disse aqui, nisso conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, se falta isso, se está faltando uma atitude minha ou do irmão que está me assistindo aí, em poder estar praticando esse amor em ações, tem uma coisa errada. Porque aqui na palavra de Deus diz isso. Todos conhecerão, vão nos conhecer como verdadeiros discípulos de Cristo. Se as pessoas incrédulas verem a gente estendendo a mão para um caído, alimentando aquele caído, dando roupa para ele, deixando ele, não morando com ele, mas deixando ele bem. Né? Porque devemos ser vigilantes também, não podemos estar com uma pessoa que a gente não conhece dentro da nossa casa, abrigar ele na nossa casa. Então, irmãos, que vocês venham refletir nessa palavra, em nome de Jesus.